Muito bem, então vamos começar o procedimento para verificar como fazemos passo a passo para encontrar os estimadores do modelo de regressão linear múltiplo. No caso, vamos trabalhar com aquele modelo de apenas 3 variáveis, ou seja, considerando a variável dependente e 2 variáveis independentes. Muito bem, a primeira coisa a se fazer é encontrar a relação aonde você vai ter o quê? Você vai estar encontrando a soma do quadrado dos resíduos, e essa soma do quadrado dos resíduos vai ter que ser a mínima, conforme está especificado no livro Gujarati. Como bem sabemos, essa soma do quadrado dos resíduos pode ser representada por uma outra relação, que é qual? Que o resíduo, na verdade, é representado pelo y menos o beta1 estimado, menos o beta2 estimado, vezes a variável x2, ou seja, o coeficiente angular da variável x2 vezes a própria variável, e menos o beta3 estimado, que é o coeficiente angular da variável x3. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, é a partir dessa relação aqui que nós vamos encontrar, tá, os estimadores, beta1, beta2 e beta3. Qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento vai ser encontrar as derivadas parciais para beta1, beta2 e beta3. Ora, já verificamos que isso é relativamente simples. Como eu estou minimizando a função, basta fazer o quê? Tirar a primeira derivada e igualar a zero. Essa derivada vai ser o quê? 2, somatório, repete a função, menos 1, que é a derivada interna de beta1, e iguala isso a zero. Na sequência, fazemos isso também para o estimador beta2. A diferença em relação a beta1 é que a variável interna do estimador, no caso, é x2, então fica menos x2 aqui, x2i. E, finalmente, nós teremos a derivada parcial, que vai ser aqui a variável x3 multiplicando. Essa relação é que nos vai permitir encontrar os estimadores de cada um pelo método de mínimos quadrados ordinários. Se você pegar esse beta1 aqui e organizar tudo ele, você vai obter essa expressão aqui, que é o que? Somatório de y(i), que deriva daqui, menos n beta1. Por que ficou menos n beta1? Porque vai ficar menos somatório de beta1. Só que a gente sabe que o beta1 é uma constante, o somatório de uma constante é n vezes a constante. Menos o beta2 somatório de x2, menos o beta3 somatório de x3. Como já passei o y para o outro lado, todo mundo aqui fica negativo. Muito bem, dessa relação, o que eu posso fazer? Eu posso dividir toda a expressão por n e eu vou ter o quê? As médias e o estimador beta1. Eu vou ter a média de y quando dividir toda a expressão, os dois lados da função por n. A média de y, que é igual a quê? Menos beta1, que foi dividido por n, menos beta2, média de x2, menos beta3, média de x3. Então, assim fica a nossa relação em relação à variável y. Bem, só que o que é importante aqui é encontrar beta1. Por isso, rearranjando a expressão, nós vamos ter que o beta1 é igual a média de y menos o beta2 vezes a média de x2 menos o beta3 estimado vezes a média de x3. Então, aqui está a forma para encontrar o beta1. A próxima etapa vai ser encontrar os estimadores de beta2. Essa etapa é complicada e demorada. A gente tem que ter muito cuidado quando estiver trabalhando com ela. Então, vamos ver isso em sequência. Para o beta2, o que eu vou ter que fazer? Você pode pegar, você veja a expressão aqui como fica, e todos esses valores vão ficar multiplicados pela variável x2. Então, vai ficar o somatório de y vezes x2i, que vai resultar nessa expressão aqui. O beta1 vezes x2i, logo vai ficar beta1 somatório de x2i. Na sequência, vai ficar o quê? Beta2 vezes x2i vezes x2i, que vai ficar x2i ao quadrado, beta2 vezes o somatório de x2i ao quadrado. E, finalmente, o beta3, x3i vezes x2i, que vai ficar beta3 somatório de x3i vezes x2i.
Então, essa relação aqui é o resultado que você obtém da derivada parcial de beta 2, igualada a zero. Passa o y para o outro lado e você vai ter a expressão, então, dessa forma. Aqui já foram feitos todos os jogos de sinais. O que acontece? Nós podemos pegar essa expressão e desenvolver ela para ficar menor, para depois fazer uma relação com a expressão originária de beta 3. Primeiro vamos verificar como fica essa relação aqui. Então aqui está a expressão. O que nós temos que verificar e ter cuidado? Observe aqui que esse beta 1 eu posso substituir pela expressão do beta 1, que é quem? Média de y menos beta 2x2 menos beta 3, média de x3. Substituindo isso daqui, eu vou ter o quê? Vou ter essa expressão aqui. Essa expressão eu posso desenvolvê-la ainda mais. O que vamos fazer? Vamos multiplicar toda essa parte aqui com relação a essa. Isso, portanto, vai nos fornecer essa expressão aqui. O que muda nela é que o y vai estar multiplicado com a variável x2i, beta 2 média de x2 vai estar multiplicado com a variável x2i, e beta 3 estimado, média de x3 vai estar multiplicado com a variável 3x2i. É isso que vai mudar na expressão. Então agora a gente pode aplicar a álgebra aqui, continuar aplicando a álgebra, para desenvolver melhor essa expressão. Nesse caso é muito importante eu lembrar dessa propriedade aqui. Eu sei que o valor reduzido de x é igual a quê? Ao valor de x observado menos a sua média. Então eu posso concluir que se eu quiser achar o valor do x, caixa alta, ele vai fazer o quê? Basta pegar esse x média e passar para o outro lado. Aí você vai ter que esse valor de x é igual ao valor reduzido dele mais a sua média. Então o que nós vamos fazer aqui para trabalhar essa expressão? Vamos trabalhar com essa relação e substituir em toda a expressão. O que vamos fazer então? Vamos pegar cada uma dessa propriedade aqui e vamos aplicar em cada um dessas partes da fórmula. Vamos primeiro aplicar aqui o somatório de yi vezes x2i. Bem, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou aplicar para o y, dizendo que o y é igual ao y reduzido mais a média, e que isso multiplicado pelo x2 reduzido mais a média de x2, que corresponde à parte do x2. Tudo isso dentro do somatório. Eu faço essa multiplicação aqui internamente, aí você vai ter y vezes x2i reduzido, mais o y reduzido vezes a média de x2, mais a média de y vezes o x2 reduzido, e mais a média de y vezes a média de x2. Com isso, o que vai acontecer? Eu aplico, depois de feita essa parte interna, eu aplico o somatório. Aqui você vai ter o quê? Somatório do valor de y em x2 reduzido, mais x2 é uma constante, passa para fora, vezes o somatório do y reduzido, mais a média de y, que é uma constante, vai para fora, vezes o somatório do x2 reduzido. Como o somatório vai ser aplicado na multiplicação das duas médias e o resultado dela vai ser uma constante, logo você vai ter o que? O número de observações vezes a constante que vai originar do produto dessa relação. Bem, aqui o que vai acontecer? Lembre-se da propriedade do somatório de valores reduzidos, que ele vai dar igual a zero. Com isso, esse produto aqui e esse, eles somem da expressão e vai ficar apenas o somatório de yi vezes x2i reduzido mais n vezes a média de y e a média de x2. Então, aqui você tem primeiro o resultado do lado esquerdo daquela expressão que acabamos de ver. Então, vamos inseri-lo aqui, tá? Dentro daquela expressão que nós estamos trabalhando. Essa parte aqui. Agora, vamos fazer essa parte aqui. Média de y vezes o somatório do x2i. Como é que ela vai ficar? Bem, então eu posso afirmar que esse valor corresponde ao quê? A média de y vezes o x2 reduzido mais a média de x2. Com isso, rapidamente eu encontro o quê? Esse vai ficar o somatório de x2 reduzido, que vai multiplicar com y, e esse vai ficar o quê? O somatório da média de x2. Como é uma constante, vai ficar n vezes a média de x2, que multiplicado com a média de y vai ficar mais n vezes a média de x2,
e a média de y. Quando jogarmos lá na outra expressão, essa função vai compor a outra parte que falta. Logo, inserindo a outra componente aqui da função, essa parte, nós vamos ter essa expressão aqui. Na sequência agora, vamos resolver essa parte aqui. Estimador beta2 vezes a média de x2 vezes o somatório de x2i. Como é que vai ficar essa expressão? Então, a nossa expressão de interesse vai ser essa daqui. Vamos substituir o x2, esse x2 pela essa propriedade da média, x, valor reduzido mais a média que já verificamos. Resolvendo essa expressão, vamos ter o seguinte. Você vai ter beta2x2i vezes o somatório de x2i. Essa é uma parte da expressão. E aqui você vai ter o que? Beta2x2 vezes a média de x2 vezes quem? A média de x2 que vai se repetir. Então, aqui ela vai aparecer. Com isso, nós vamos ter essa expressão. Lembrando que, note que aqui é um valor reduzido. Então, a gente pode fazer o que nessa expressão aqui? A gente pode cortar ela. Ela vai desaparecer. Ou seja, eu posso afirmar que essa parte da expressão vai ficar n vezes beta2 estimado vezes x2 elevado ao quadrado. Colocando aqui na nossa expressão, vamos ter então essa parte aqui correspondente a esse elemento. Note que foi esquecido de cortar aqui, né, que aqui é o somatório de x2 vezes a média de y. Então aqui é um valor reduzido, nós podemos tirar esse valor. Então vamos fazer isso. Então aqui na verdade nós vamos ter o somatório de y2 x2 reduzido, essa parte da expressão, n média de y x2. Aqui vamos ter também essa parte, já que eliminamos aquela forma reduzida, e essa parte correspondente, essa aqui correspondente a essa, e essa daqui correspondente a essa. O próximo passo, então, é encontrar o resultado para essa expressão aqui, olha, menos beta3 estimado vezes a média de x3 vezes o somatório de x2. Então, vamos verificar como é que fica a expressão nessa parte aqui. Ou seja, essa daqui é a nossa expressão de interesse, então o que vai mudar aqui em relação a esse valor de x2, que vai ficar o valor reduzido mais a média de x2. Na sequência, o que é que eu posso fazer? Eu vou aplicar, então, o produto nessa expressão e você vai ter o que? O beta3, média de x3 vezes o valor reduzido de x2, beta3 vezes x3 vezes n x2. Esse n x2 veio daqui desse somatório da constante x2, que é a média. Com isso, o que é que nós vamos ter aqui? Esse vai ser eliminado, porque o somatório do valor reduzido é zero, e vai ficar somente essa expressão aqui, resultando no seguinte, nessa componente. Então, o que é que vamos fazer? Vamos pegar ela e jogar lá na expressão da nossa fórmula. Com isso, aqui nós temos uma outra componente da fórmula representada por essa parte aqui da expressão. Agora, vamos desenvolver essas outras duas aqui, beta2, somatório de x2 ao quadrado, e depois beta3, somatório de x3, x2. Vamos começar com essa parte aqui da expressão, então. Vamos passar para ela. Então, a expressão que eu vou trabalhar é essa daqui. A gente sabe que pode aplicar o valor, aquela propriedade do valor do x reduzido mais a média de x2, e vamos ter que levar isso ao quadrado. Com isso, vamos obter a seguinte expressão. Aqui nós vamos ter, então, vai aplicar primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, com isso, a gente vai ter o seguinte resultado para essa expressão. Com isso, vamos poder, então, aplicar o somatório nessa parte interna aqui da expressão. Vamos ver como vai ficar. Como resultado, teremos somatório de x2 reduzido ao quadrado, multiplicado pelo coeficiente beta2. Aqui você vai ter um valor constante, logo aplicando o somatório vai ficar beta2n vezes a constante, a média de x2 ao quadrado. E aqui você vai ter o que? Vai ter 2 vezes o beta2 média de x2, esse camarada aqui, como é constante, vai para fora do somatório, e fica o x2 aqui reduzido. A gente sabe que o somatório dele vai dar zero, então ele vai sumir. Com isso nós vamos ter essa expressão aqui. É ela que vai aparecer na nossa fórmula. Então vamos colocar ela lá na fórmula para ver como vai ficar a composição da expressão. Com isso nós passamos a ter
dessa expressão essa parte aqui. Muito bem, agora vamos realizar em relação a essa. Como é que vai ficar essa expressão? Muito bem, essa nossa expressão vai resultar o quê? Aplicando a propriedade do valor reduzido mais a média da variável, nós vamos ter isso para o x3 e para o x2. Tudo isso dentro do somatório. Em sequência, vamos fazer a multiplicação cruzada entre eles e obter a seguinte expressão. Aqui está o produto de todos eles. E aí a gente pode pegar, aplicar o somatório dentro dessas expressões e obter o seguinte. Vai ficar beta 3 somatório do valor reduzido de x3 vezes x2, beta 3 x2 somatório de x3 reduzido, beta 3 média de x3 vezes o somatório de x2 reduzido, e n vezes o beta 3 x3 x2, porque aqui vai ficar o somatório da constante, esse n passa a multiplicar com a constante e multiplicado pelo somatório que está aqui fora. Bem, a gente já sabe que esse aqui, que é um valor reduzido de x3, e esse que é o valor reduzido de x2 no somatório, vão ser zero. Com isso, nós teremos esse resultado aqui, que é o que vai aparecer lá na nossa expressão. Jogando naquela expressão, nós vamos ter, então, aqui a segunda parte da expressão, no somatório. O que vamos fazer? Vamos pegar todo mundo, vamos simplificar essa expressão. Note aqui o seguinte, que se eu pegar esse valor aqui, jogar para o outro lado, você vai ter a anulação desse daqui. Com isso, como é que vai ficar essa expressão? Vai ficar só o somatório de xi reduzido x2i. Antes de passar para a próxima etapa, vamos consertar essa parte aqui da função, que antes estava positivo. Então, coloque negativo, tá? Observe o seguinte, que aqui vai ficar menos n beta 2 estimado vezes a média de x2 ao quadrado, e menos n beta 3 estimado vezes a média de x2 e a média de x3. Então, de posse dessa expressão, vamos seguir adiante, fazendo o quê? Passando esse elemento para o outro lado da expressão e isolando o beta 2 onde tiver e o beta 3. Com isso, vamos obter a seguinte expressão. Vamos ter, então, somatório de y e x2 reduzido. Esse que estava aqui antes passou para o outro lado, negativo, isolou. O beta 2 é isolado, e você vai ter o quê? Um valor positivo de n vezes a média de x2 ao quadrado, resultando do isolamento desse daqui, vezes esse somatório de x2 reduzido ao quadrado, menos esse n aqui, que estava aqui. Esses dois vão se anular e vai ficar então só o beta 2 somatório de x2 reduzido ao quadrado. Com o beta 3 acontece o mesmo, você vai ter duas expressões que se anulam e vai ficar só o beta 3 vezes o somatório do x3 reduzido vezes o x2 reduzido. Com isso, podemos simplificar a expressão e demonstrá-la da seguinte maneira. É essa expressão que vamos trabalhar. Uma coisa interessante é que agora vamos poder usar essa expressão para achar o beta 2 e o beta 3. Vamos fazer o seguinte, vamos usar essa expressão, igualar ela a zero e depois jogar para o beta 3. Uma característica interessante que vocês vão ver em seguida é que esses resultados são muito parecidos para o beta 3, quando fizermos todo esse procedimento para o beta 3. A diferença é que aqui vai ficar x3i, aqui no lugar do beta 2, x2i ao quadrado vai ficar beta 3 estimado somatório de x3i ao quadrado, e aqui no lugar do beta 3 vai ficar o beta 2 estimado somatório de x3i vezes x2i. É a única coisa que muda. Então, para evitar fazer todo esse procedimento de novo, vamos jogar a expressão direta e obter o cálculo do beta 2 e do beta 3. Então, são essas duas expressões que nós vamos confrontar. Podemos afirmar que as duas expressões são iguais. Por quê? Porque se você jogar todos os membros para a esquerda, elas vão se igualar a zero. Portanto, elas são equivalentes. Você pode formar um sistema linear com elas. Antes disso, o que nós vamos verificar? Podemos pegar e isolar o beta 2 para essa expressão aqui. Com isso, você vai verificar o seguinte, que o beta 2 vai ser igual ao somatório do valor reduzido de y vezes o valor de x2 reduzido, menos o beta 3, somatório de x3 reduzido vezes x2 reduzido, dividido pelo somatório de x2 reduzido ao quadrado. Então, essa é a expressão do beta 2. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos pegar esse beta 2 e vamos substituir aqui na expressão, já que eles são um sistema de equações lineares. Então, vamos fazer isso, pegar esse beta 2 e substituir aqui. Isso vai te dar a seguinte expressão. Com isso,
eu vou verificar substituindo aqui que o somatório do x reduzido vezes x3 reduzido é igual a beta 3, somatório de x3 reduzido ao quadrado, vezes o beta 2, vezes o somatório de x3 reduzido vezes x2 reduzido. Vamos agora trabalhar essa expressão para poder chegar a quem? Ao beta 3. Agora podemos encontrar o beta 3. Com isso vamos ter o quê? Com isso vamos verificar que aqui você multiplica com toda essa expressão, você vai ter esse resultado aqui, tá? Somatório de x reduzido, x2 reduzido, vezes o x3, somatório de x3, x2 reduzido, e aqui o beta 3 estimado, somatório de x3 vezes x2 reduzido, vezes o somatório de x3 vezes x2 reduzido. Esses dois aqui vão dar ao quadrado, e tudo isso dividido pelo somatório de x2 ao quadrado. Podemos agora também tirar o MMC desse com esse, vai ficar essa expressão aqui. E na sequência, o que eu posso fazer? Posso pegar esse somatório de x2 reduzido ao quadrado e multiplicar com esse outro lado da expressão, que vai ficar esse daqui. Passou a multiplicar o somatório de x2 ao quadrado. Note que esse termo aqui, ele não tem beta 3, ele não vai ficar isolado, então ele pode passar para o outro lado da expressão e fica aqui, negativo, já que é positivo. E aí você vai ter o beta 3 igual ao somatório de x3 ao quadrado vezes o somatório de x2 ao quadrado, menos o somatório de x3 vezes x2 reduzido elevado ao quadrado toda essa expressão. Por conseguinte, se eu pegar o beta 3 e isolar ele, passar esse elemento aqui e dividir para o outro lado, nós vamos ter como resultado o seguinte, de que o beta 3 é igual ao somatório do valor reduzido de y vezes x3 reduzido, vezes o somatório de x2 ao quadrado, menos o somatório de x reduzido vezes x2 reduzido, vezes o somatório de x3 reduzido vezes x2 reduzido. Tudo isso dividido pelo somatório de x3 reduzido ao quadrado, vezes o somatório de x2 reduzido ao quadrado, menos o somatório de x3 vezes x2 reduzido ao quadrado. Com isso você tem o beta 3. O beta 2 é uma expressão equivalente, tá? O que vai mudar é a ordem desses elementos aqui. Esse, que aqui vai ficar x2 e x3, e aqui vai ficar x3, e aqui permanece a mesma, assim como aqui. Assim, de uma forma muito semelhante, o beta 2, se você fizer o contrário, isolar aqui o beta 3 e aplicar aqui nessa fórmula, você vai obter esse resultado aqui. Pode comparar que o resultado é muito semelhante com o que está lá no Gujarati. Então aqui temos as fórmulas então, para encontrar o procedimento para encontrar beta 1 estimado, beta 2 estimado e beta 3 estimado. Espero que isso ajude bastante vocês na assimilação desse conteúdo.